Fala galera, estamos juntos novamente aqui para mais um Papo 10. Você já sabe, toda semana nós temos um convidado para falar sobre esporte e falar sobre futebol. Antes, deixa eu dar um recadinho aqui para os nossos parceiros do projeto Papo 10. Para você que vai construir, para você que está reformando a sua casa, o seu imóvel e não sabe onde ir, onde o melhor lugar, ou seja, as melhores ofertas, preços e também a questão dos móveis planejados, você pode ir direto na Madeiras do Brasil, que fica ali na Praça Arraiol, no bairro de Jaraguá. Um abraço também para todos do Massagueirinha Bar e Restaurante, tanto na Jatiuca como também na Ponta Verde. Um abraço para o nosso amigo Pedrinho Tenório. Massagueirinha, você já sabe, aquele cardápio diferenciado, aquele tira-gosto especial, casquinha de siri diferenciada, aquela cerveja gelada, o refrigerante, o suco. Massagueirinha Bar e Restaurante. Fica na Ponta Verde e também na Jatiuca. E hoje nós vamos falar aqui no programa Papo 10 sobre fisioterapia esportiva, a importância da fisioterapia hoje no dia a dia de um clube de futebol. E nós estamos recebendo aqui o fisioterapeuta João Vitor Barbosa. Tudo bem, João? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado Oswaldo, a todo mundo aí de casa que está assistindo. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a importância da fisioterapia esportiva no futebol, o que a gente vem desenvolvendo aí nas equipes onde a gente passa. Graças à Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Bom, você falou da UFAL. Nos conta um pouco aí primeiro sobre esse projeto aí da UFAL, que não só o Aliança, mas o próprio time da UDA, futebol feminino, o Sub-23 do CRB, que também está utilizando lá as dependências do Estado Universitário. Há informações de que o Zumbi, na segunda divisão, também vai utilizar as dependências lá da UFAL. Nos conta primeiro como é que funciona esse projeto da Universidade Federal de Alagoas. Bom, o projeto é coordenado pelo professor Pedro, o professor Gustavo, o professor Felipe, graças a uma parceria aí feita com o Laboratório de Ciências Aplicadas ao Esporte, o LACAI, e aí as equipes entram em contato com a direção da universidade e através desse contato eles fecham uma parceria e aí a UFAL ganha com isso porque ganha campo de pesquisa e em contrapartida ela presta assistência às equipes que fecham essa parceria, E aí entra o departamento de fisiologia, educação física, a fisioterapia, onde eu faço parte. E a gente, graças a Deus, está conseguindo colher bons frutos aí dessas parcerias. Bom, e sobre a fisioterapia, a gente tem conversado muito aqui no programa com profissionais que trabalham no futebol, técnicos, jogadores, ex-jogadores. A gente sabe que hoje o futebol é um futebol muito mais corrido, um futebol muito mais de tática, de intensidade do que mesmo um futebol técnico. Muito se fala que hoje em dia se corre cerca de 11, 12, 13 quilômetros numa partida de futebol. Antes o futebol era jogado, mas tecnicamente se corria 6, no máximo 7 quilômetros e olhe lá. Então, onde é que entra a fisioterapia nesse aspecto aí? Bom, o esporte, o futebol, como a gente está conversando hoje, ele evoluiu. E com isso a ciência também evoluiu, E a fisioterapia teve que evoluir junto. E aí os departamentos eles precisam conversar entre si. O departamento de fisiologia, o departamento de educação física, e com a fisioterapia não é diferente. Então, quando o atleta ele é mais exigido, consequentemente ele tem que estar mais preparado, E aí a gente conversa bastante isso, que o difícil não é você reabilitar um atleta, isso às vezes acaba sendo até um processo mais tranquilo, porque existem vários protocolos aí validados, Lógico que cada caso é um caso. Mas você fazer com que o atleta não venha a lesionar, aí é que está a grande chave. Não só da fisioterapia, mas da educação física, da fisiologia, porque um setor só, isolado, ele não consegue fazer magia, Então, quando a gente fala da fisioterapia propriamente dita, a gente está falando de entender o gestual esportivo do atleta, a gente está falando de entender em qual fase da periodização do treinamento esse atleta está, em qual fase de competição ele está, quais são as principais lesões que ocorrem dentro desse esporte, e aí a fisioterapia tem que intervir em cima disso. Bom, para um garoto que está sonhando em ser jogador de futebol, e aí ele busca o caminho normal, sub-15, sub-17, sub-20, até chegar ao profissional. Para um clube de futebol, a fisioterapia ela passa a ser importante a partir de qual categoria? A fisioterapia ela passa a ser importante desde o momento que o atleta ele decide ser um atleta, Porque existem fases que a gente chama de aprendizado motor. Quando o atleta ele não tem um bom gestual esportivo, um bom padrão motor do movimento,
alguns desses fatores de risco, como eu citei anteriormente, eles tendem a aparecer. E às vezes um atleta, quando ele já tem 25, 26, 30 anos de idade, ele já vem com um padrão motor bem definido, porque ele vem com esse padrão desde quando ele tinha 10, 11 anos. E aí, quando você pega um atleta de base que está no início, é aquele atleta que está verde ali, você pegar e montar ele do zero é muito mais fácil do que você ter que mudar a cabeça, o gestual esportivo de um atleta que já vem lá com 26, 27, 28 anos de idade, 30, 35. Então, desde quando o atleta decide ser um atleta, é essencial que a fisioterapia, a educação física, a fisiologia atue em cima desse paciente, desse atleta. E no dia a dia, no futebol, como é que funciona a comissão técnica hoje no geral? Por exemplo, técnico, preparação física, fisioterapia, fisiologia e até chegar, lógico, ao departamento médico. Como é que funciona essa embreagem no dia a dia no futebol? Bom, primeiramente a gente tem que entender que todo setor ele tem a sua importância, ele tem sua responsabilidade. Então, enquanto fisioterapeuta, eu respondo ao departamento de fisioterapia, enquanto educação física, o preparador físico vai responder a parte da preparação física, o treinador da parte técnica, o fisiologista da parte de fisiologia. Mas esses setores eles precisam conversar. Por quê? Porque eu preciso entender se meu atleta está fadigado, se ele não está, e se a fisiologia ele consegue me dar uma resposta muito melhor. Eu preciso saber quais são as etapas da periodização do meu atleta, ele está passando, e aí o pessoal da educação física consegue falar muito bem sobre isso, para eu saber o que eu devo fazer na fisioterapia enquanto prevenção, enquanto minimização de risco, porque às vezes o atleta ele já está fadigado e eu chego na fisioterapia, quero fazer um trabalho com ele, por exemplo, de mais exercício físico, de mais força, de potência, de estabilidade, sendo que o meu atleta ele já está fadigado. E aí muitas vezes eu preciso recuperar primeiro esse atleta, para poder passar para a comissão técnica, para a parte técnica, aquilo que o atleta tem de melhor, porque a decisão final é do treinador. Os departamentos, eles passam informações, eles geram a estrutura toda para que o treinador tome a decisão final. Tá? Então, agora é preciso que os técnicos também evoluam com o tempo, né? Que possam ter esse entendimento, porque às vezes alguns técnicos que estão no futebol já há um bom tempo e que no passado bem recente não se trabalhava com essa engrenagem, e aí o técnico ele ainda quer fazer as coisas à moda antiga. E como é que fica essa relação? Sim, realmente o futebol ele ainda tem muito, né, desse domínio do empirismo, né? E isso vem muito porque a fisioterapia é uma profissão nova que eu digo, tem menos de 100 anos, então ainda se acredita muito em métodos, né, em técnicas muito empíricas, onde a ciência já mostrou que não tem tanta eficácia assim, né? E aí é realmente um pouco complicado, mas que na base da conversa, do diálogo e acima de tudo da educação e respeito, isso vai melhorando no dia a dia sim. Muito bem, nós estamos conversando aqui no nosso Papo 10 dessa semana com o fisioterapeuta João Vitor Barbosa. E eu dou mais um recadinho para você que está a fim de construir, está a fim de fazer a reforma na sua casa, no seu apartamento. Você quer planejar os móveis da sua casa, do seu apartamento? Vá direto na Madeiras do Brasil. Madeiras do Brasil, com os melhores preços, as melhores ofertas, fica na Praça Arraiol, ali no bairro de Jaraguá. E para você que está a fim de tomar aquela cerveja gelada, aquele refrigerante, aquele cardápio diferenciado, o almoço com a sua família, durante a semana, lógico, porque durante a pandemia, no final de semana, estamos funcionando no sistema de Pague Leve e também Delivery, mas durante a semana, o Massagueirinha Bar e Restaurante, tanto na Ponta Verde como na Jatiuca, também atendendo ao público normalmente. Massagueirinha Bar e Restaurante, que fica tanto na Ponta Verde como também na Jatiuca. E a gente volta aqui a conversar sobre fisioterapia esportiva. É importante a gente colocar o seguinte: independentemente da estrutura do clube, a fisioterapia ela é muito importante e já mostra isso. Agora, é claro que infelizmente ainda o futebol brasileiro funciona dessa forma. Alguns clubes com uma estrutura muito boa e outros nem tanto, né? Existe, inclusive dentro do nosso estado, né? Existem várias situações financeiras de vários clubes, né? Onde a discrepância, claro, às vezes ela fica evidente dentro de campo. E aí, quando você está no clube com o menor recurso, por exemplo, com a menor estrutura, você acaba tendo uma margem de erro muito menor, né? Porque você não tem, eu costumo dizer muito isso, quando você tem um elenco mais recheado, quando você tem opções
de troca a todo momento, é muito mais fácil você sentar e conversar, às vezes optar por poupar um atleta, às vezes afastar um atleta por um período para que você consiga fazer um trabalho à parte com ele, para devolver ele melhor do que ele estava, do que quando você tem um clube reduzido, às vezes que você tem ali 13, 14 atletas ali prontos para jogar, né? E um clube e o restante do elenco ali ainda precisando de um pouco mais de experiência. Então você tem que estar a todo momento cuidando excessivamente até aquele teu atleta, porque você não pode se dar o luxo de perdê-lo, né? Então isso tem que ser muito bem planejado. Eu costumo dizer que a pré-temporada, o pré-campeonato, ele ganha título. Aliás, qual é a importância de uma pré-temporada? A gente precisa trabalhar o atleta, certo? Existem alguns métodos, né? E a fisiologia explica muito bem isso, onde o atleta ele treina, certo? E vai chegar um período desse treinamento onde o corpo dele vai se adaptar. A gente chama isso de princípio do treinamento. Você gera uma sobrecarga ao atleta, certo? Durante o treino. Consequentemente, você tira esse atleta da sua zona de conforto fisiológica. E quando ele sai dessa zona de conforto fisiológica, o atleta ele se adapta. A partir do momento que ele se adapta, você gera outra sobrecarga, tá? Isso acontece muito na pré-temporada. Por quê? Porque esse período de adaptação do atleta, ele está fadigado, muitos atletas eles estão com desgaste muscular. E aí o que é que acontece? Quando esse atleta ele adapta, tá? Ele está melhorando o rendimento dele, aquele estímulo que foi dado. Se você faz isso durante um campeonato, a chance desse atleta ele vir a lesionar, ela se torna maior. Por quê? Porque você gerou um estímulo, esse atleta ele ainda não adaptou, mas ele tem jogo domingo, ele tem jogo quarta, e aí você estressa mais ainda o sistema fisiológico desse paciente, desse teu atleta. E aí o que é que acontece? Na pré-temporada é um momento onde você tem como estressar o seu atleta, adaptar ele, para quando chegar na temporada, quando chegar no campeonato, aí sim ele vai estar bem adaptado. Agora, como fazer tudo isso nesse calendário do nosso futebol brasileiro, onde a gente sabe que é um calendário muito extenso, um calendário onde nós temos equipes que disputam várias competições e são muitas partidas ao longo do ano. Mas aí entra um outro detalhe. Por mais que se reclame de calendário, por mais que se reclame que é muito apertado, que são muitos jogos, mas jogador ainda prefere jogar do que treinar. Como fazer isso? Então, o planejamento ele é essencial, certo? Você precisa sentar com a sua diretoria, você precisa sentar com a comissão técnica e saber quais são os atletas que você vai contar durante o ano, né? Quais são as competições que o clube vai visar. A gente tem estrutura para disputar todas as competições ou o clube vai priorizar alguma competição, né? E aí, em cima disso, a gente tem que montar o nosso planejamento, certo? Porque planejamento, desculpe lhe interromper, mas planejamento no futebol brasileiro é complicado, né? E aí os clubes que se planejam, eles já saem na frente de vários outros. E aí, às vezes, a gente não entende porque tem um clube que se sobressai tanto ao outro, porque tem clube que, às vezes, chega nos 20 minutos ali do segundo tempo, eles crescem e outros caem, né? Isso aí é graças a um bom planejamento também. Então, às vezes, a bola não entra pelo acaso, né? A bola entra, muitas vezes, pelo trabalho que é feito fora do campo. E aí, o planejamento bate sempre em cima dessa tecla. Ele vai ser e sempre será essencial no futebol. Uhum. Bom, se joga realmente muito aqui no futebol brasileiro. Fala-se muito que o tempo de recuperação de uma partida para outra, no mínimo de 48 horas, seria isso? Depende. Isso varia muito de atleta para atleta. Por exemplo, eu não posso cobrar que um atleta de 35 anos ele recupere na mesma velocidade que um atleta de 18. Né? Então, eu tenho que saber com que atleta eu estou trabalhando, eu tenho que saber o que eu tenho na mão. Às vezes, um atleta ele não recuperou de uma partida para outra, mas ele tem que jogar. E aí, a gente precisa lançar mão de alguns recursos. Muitas vezes, o esporte de alto rendimento, muita gente tem como se fosse referência de saúde, né? Mas o atleta de alto rendimento ele não é parâmetro para a saúde. Muitas vezes, ele é um parâmetro do que não é saúde. Infelizmente, o esporte de alto rendimento acaba exigindo isso, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente abre mão de alguns recursos que em outras situações a gente não abriria, mas que infelizmente o campeonato, a temporada, o futebol brasileiro às vezes acaba pedindo isso. A gente observa que se joga hoje muito mais tempo. Antigamente com 30 anos você já estava em final de carreira.
Hoje existem jogadores com 36, 37, 38, jogadores que já jogaram até mais do que 40 anos de idade. Isso tem a ver também com a fisioterapia, tem a ver com os cuidados que o atleta tem fora de campo, enfim. Com certeza. O atleta hoje ele está cada vez mais profissional, né? A gente ainda tem muito isso na cabeça daquele atleta que virava à noite, por exemplo. O boleiro, né? O boleiro, né? Aquele boleiro tradicional que virava à noite. Mas hoje tem ainda também. Tem, mas isso está se tornando cada vez menos. Existem, lógico, atletas que gostam de curtir o seu final de semana de folga, de aproveitar mais do que outros, enfim. Mas os atletas, os jogadores de futebol, eles estão cada vez mais profissionais. E isso mostra aí porque tem atleta que chega aos 38, aos 39, aos 40, passam dos 40. E eu costumo dizer isso, se você quer ser um atleta de alto rendimento e quer se destacar, você tem que estar disposto a pagar o preço. Isso depende mais do atleta ou da ciência? Dos dois, porque não adianta a gente estuda, a gente planeja o melhor trabalho, se o atleta não quiser fazer, a gente passa para a diretoria, muitas vezes é o 10 do time, é o cara que decide o jogo. Hoje ele pode estar decidindo, amanhã ou depois ele pode estar gerando prejuízo ao clube. E aí a decisão ela tem que ser muito bem pensada. Muito bem. Para a gente fechar, e você particularmente, porque você escolheu a fisioterapia, principalmente a fisioterapia esportiva? Tem um ditado que quem é fisioterapeuta do esporte é um atleta frustrado, né? E aí muita gente que escolhe a fisioterapia tentou algum esporte prévio, né? Eu tentei jogar bola, enfim. E aí acabou não sendo o que Deus quis para a minha vida e eu acabei seguindo a fisioterapia. E desde o primeiro ano da graduação eu sempre gostei muito da fisioterapia esportiva, tive grandes referências, a professora Aline Carla, o professor Rodrigo Oliveira, que hoje é fisioterapeuta do Ceará, o professor Diogo Cabuz, Hugo Santana, foram grandes referências para mim e até hoje são. E eu tive a sorte aí de encontrá-los ainda no meu início de graduação e sempre soube que era esse caminho que eu queria seguir, por ser um caminho tão desafiador e tão novo ainda. Quando você lida com emoção, com paixão, como o esporte mexe com as pessoas, você acaba tendo uma responsabilidade muito, muito grande. E isso eu acho que motiva muita gente, né? Bom, e sobre você particularmente, você pretende ir até onde? Qual o seu sonho na sua profissão, na fisioterapia esportiva? Eu tenho um sonho particular, né, pessoal, que é chegar o mais longe que eu puder. Isso possa ser que eu fique aqui até o final da minha carreira, mas o mais longe que eu digo é de poder cooperar com a ciência. Nós temos grandes pesquisadores aqui em Alagoas, nós temos grandes pesquisadores no Nordeste e no Brasil, né? E que produz ciência para o mundo todo. Muitas coisas hoje que são feitas na fisioterapia esportiva, no futebol propriamente dito, elas são publicadas na Natália Bittencourt, que é uma grande pesquisadora brasileira, do próprio Rodrigo. E um dia eu espero chegar no nível dessas pessoas para que a ciência ela se torne cada vez mais presente no futebol e no esporte em geral. Então esse é o meu objetivo aí, chegar o mais longe que eu puder dentro da ciência, não necessariamente em um clube esportivo. Muito bem, valeu! Sucesso, campeão! Conversamos aqui no nosso Papo 10 dessa semana com o fisioterapeuta João Vitor Barbosa. Agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, a Madeiras do Brasil. Você vai construir, você vai reformar, você quer planejar os seus móveis para sua casa, para o seu apartamento, vá direto na Madeiras do Brasil. Um abraço aí para todos os meus amigos funcionários da Madeiras do Brasil. E para você que está afim, né, de almoçar com a sua família, de repente passar um domingo diferente em casa, mas no final de semana, uma salgueirinha não está atendendo ao público, mas você pode ligar, faz o seu pedido, então vai lá, pega, paga, leva. Durante a semana você está com a sua família, quer aquele almoço diferenciado, aquele cardápio excepcional, frutos do mar, que é a nossa especialidade, aquela cerveja, aquele suco, refrigerante, a Massagueirinha, bar e restaurante. Fica tanto na Ponta Verde como também na Jatiuca. E na próxima semana estaremos de volta com mais um Papo 10, sempre com um tema importante, com um assunto importante, principalmente sobre futebol e convidados especiais. Hoje nós ouvimos um pouco, conhecemos um pouco a importância da fisioterapia no esporte, principalmente no futebol. Até o próximo programa. Tchau, galera!